E como o Wesley falou, ele veio para tirar a gente da imundície. Tipo, eu sou exemplo vivo disso. Fiquei 6 anos afastado e... Não vou conseguir falar. Não tem problema não, pô. Não dá. Fala galera, meu nome é Wesley. E eu sou o Luan. E estamos aqui com Daniel. E esse é mais um vídeo do Resiliência, seja muito bem-vindo. Então galera, hoje a gente vai gravar um vídeo sobre momentos canônicos ou marcantes da vida de um cristão. E algum de vocês tem alguma ideia aí de um momento marcante que todo cristão passa? Um momento bacana que é o batismo. Concordam comigo? Acho. Realmente é um momento muito marcante que é o batismo. Principalmente que dá aquele frio na barriga, aquele temorzinho, né? Você acha... Por que você acha que dá esse temor na hora do batismo ali? Antes, né, no caso. Eu acho que por conta da responsabilidade, da mudança de vida, de uma escolha que é única, né? Porque, como diz ali em Lucas 3, o batismo não é só nas águas, mas sim um batismo com fogo. Que o fogo ele queima toda a impureza que há dentro de nós. E nessa queima dessa impureza, ainda tem a promessa que tem uma chama que nunca vai se apagar. Então, tipo, é uma mudança total de vida e um conserto digno com Deus. E tipo, e quando fala de batismo, né? Tem tanto o batismo nas águas, né? Tem o batismo com o Espírito Santo, né? Sim. Que aí, né, tem diferenças teológicas de como é esse batismo, mas ambos geram o que você falou, uma transformação de dentro para fora, né? Como a gente pode estar lendo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Então aqui já está dizendo que o Daniel falou, que é uma mudança de vida, as coisas passadas ficam para trás, você tem que matar o seu velho eu e viver para Cristo. E detalhe, o seu velho eu não morre nas águas, ele morre todo dia quando você acorda. Todo dia quando acordamos temos que olhar para isso e pensar assim: você está morto, você não está mais vivo, quem vive em mim é Cristo. E fazemos a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que deixar o Espírito Santo agir em nós. Como a gente diz, tem várias divisões teóricas sobre o batismo do Espírito Santo, mas a promessa do Espírito Santo é real sobre nós. Então quando a gente batiza nas águas, depois a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, e ele através de nós nos convence do pecado, do erro, e a nossa vida toda ele vai nos consertando, nos alertando, nos protegendo de todo o mal que pode por nós vir. Então, por isso que o batismo é o momento mais marcante de um cristão. Acho que é o início da sua caminhada com Cristo, é o batismo. Pô, quero me formar na igreja, batiza. O batismo é o primeiro passo que você dá para essa imensa vida que a gente tem por vir, né? Porque Sim. Aqui só começa. E outra coisa importante sobre o batismo é aquilo lá de eu não me sinto preparado para batizar. Você concorda com isso? Você acha que tem que ter uma preparação para se batizar? Ou realmente é uma decisão de mudar de vida? Eu acho que, tipo, não é bem uma preparação. Porque a gente sempre vai ser falho. Eu acho que é uma escolha. Tipo, você escolher dali pra frente, você viver para Cristo e se renunciar à própria carne. Mas eu acho que não seria ao certo uma preparação, mas sim uma mentalidade espiritual para buscar mais a Deus de espírito e verdade. É isso. E agora vamos mais para um momento mais marcante, um momento canônico da vida de um cristão. Qual o momento que você acha assim que é muito marcante na vida de um cristão, Daniel? Eu acho que o momento que a gente tem a verdadeira renúncia dentro da gente, a gente reconhece que a gente não somos nada, na verdade. E a gente para ver nos mínimos detalhes e tentar ser um cristão em todos os detalhes. Que nem eu falo, começando por mim, muitas atitudes, como a gente leva e traz conversinhas, como que a gente ouviu falar de alguém e a gente alimenta isso, a gente sabe que uma pessoa está necessitada, a gente não estende a mão. Muitas vezes a gente fala, como o Wesley me mandou uma pregação, a gente fala: eu quero ser um pregador, quero ser aquilo, só que você não abre a boca para falar de Deus pro seu vizinho, você não abre a boca para falar de Deus em quem está do seu lado. Quero ser um tocador, mas você não se esforça para tocar.
eu quero que Deus me use, mas você não tira 10 minutinhos para buscar a Deus, você deixa Deus em segundo plano. E eu acho que quando a gente vê uma renúncia de coração mesmo, de dentro para fora, do Espírito Santo mexer com você e tudo que você estiver fazendo de errado, ele te mostrar e você mesmo se examinar para tentar fazer o certo, eu acho que isso é a parte mais marcante, porque ter um encontro com Deus não é apenas religião, não é apenas estar na igreja, mas sim uma mudança de dentro para fora, e não uma mudança que eu olho no Wesley, eu olho no Luan, mas sim uma mudança que começa de mim. E aqui em Salmos 41, versículo 7, fala algo muito pesado e que muitas pessoas hoje em dia passam, e tanto no meio da igreja como fora. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que os piores me acontecerá. Uma praga terrível e derrubou esta da cama e jamais levantará. Até o meu melhor amigo, em que eu conflava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-te para que eu lhe retribua. Então, tipo assim, aqui a gente vê que todos nós temos o hábito de julgar e somos julgados. E isso, querendo ou não, da naturalidade do ser humano, isso machuca, isso você pode acabar levando uma pessoa para uma depressão. E nós, como papel de cristão, a gente poderia fazer o quê? Nossa, Luan não tá bem hoje. Mas ele não tá bem porque ele fez isso. Não, ô Luan, você tá precisando de mim? Você não tá bem? Não, você quer conversar? Tipo, a gente tem que dar um apoio. Uma vez me falaram pra mim sobre a história de Tito. E falaram que a gente tinha que ser um Tito na vida de alguém. E eu olhando, eu li o livro, meditando, li algumas cartas de Paulo. E eu tava meio pensativo. E eu vi que Tito era alguém que levava o amor. Ele estava erguendo uma nação de presbíteros e ensinando cada um o caminho certo que se deve andar. E isso, querendo ou não, é uma prova de amor, uma prova de gratidão. Ele não chegou julgando pessoas que poderiam estar no pecado, mas sim ensinando a forma correta. Então, ser cristão não é apenas ser na igreja. Ser cristão também é o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. E de a gente se expressar com Deus, a gente reconhecer, se humilhar para Ele que nós não somos nada. E em vez de apontar o dedo para os outros, a gente apontar o dedo para nós mesmos e pedir o socorro, a ajuda de Deus. Tem alguma coisa para complementar aí, Lu? É o que o Daniel falou mesmo, a gente tem que procurar mais abraçar as pessoas da igreja, porque às vezes fica simplesmente uma fofoca, de algo do tipo, e o que a gente faz? Muitas vezes espalhar, mas não, chegar, abraçar essa pessoa, conversar com ela, tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Como eu posso te ajudar? Porque às vezes a pessoa está no pecado, mas ela não quer continuar. Aí quando você julga ela, você afunda ela mais ainda, mas se você estende a mão, você puxa ela, você ajuda ela consegue sair do pecado. Como o Marcos 2, a história do paralítico procurar pela fé dos seus amigos. Às vezes, a pessoa ela não tá com uma doença de uma enfermidade, mas às vezes é uma doença na alma, às vezes é um pecado que ela não consegue se libertar. E o que ela precisa é dar a fé dos amigos dela, uma oração, uma palavra amiga, uma ajuda, um conselho para ela conseguir se livrar disso. Então, se a gente amar mais, orar mais pela pessoa, a gente vai ajudar muito mais gente. Vai estar demonstrando a verdadeira essência de uma igreja. Eu acho que tudo isso que o Daniel falou, que o Lua complementou, tem muito a ver com ter o encontro verdadeiro com a graça de Deus. Porque quando você tem esse encontro com a graça de Deus, você entende o quão ruim você é. Porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes as pessoas elas estão na igreja desde pequeno, desde criança. E elas olham para o mundo, para o lado lá fora, e eles vê essas pessoas fazendo coisas tão ruins, tão erradas, que elas se sentem melhores. Eu não sou assim. Eu não bebo, eu não me prostituo, eu não mato ninguém. Entende? E acha que o pecado dela é menor que o dos outros. E aí essa pessoa ela tem uma dificuldade em ter esse encontro com a graça de Deus. Diferente de quem vem do mundo. Essa pessoa, quando vem do mundo, ela já se prostra diante de Deus. Porque ela entendeu a graça, o amor de Deus por ela.
E aí, quando essa pessoa entende a graça de Deus, entende o amor por ela, automaticamente ela vai começar a amar as outras pessoas. Porque aquilo que Deus fez por ela, agora ela vai fazer pelas outras pessoas. Né? Vai levar o amor de Deus para outras pessoas. Então você que tem essa dificuldade, talvez, de estar na igreja desde pequeno, ou que ainda não sentiu esse encontro da graça de Deus, é um fator de entender que nós somos ruins. Independente do pecado que eu cometo, a palavra de Deus vai falar que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não foram alguns, foram todos. Todos são pecadores, todos são indesculpáveis, todos nós merecíamos a condenação. Então, é ter esse entendimento. Porque o que é a graça de Deus? A graça de Deus foi tudo isso que a gente falou aqui. Ela nos resgatou, mas ela também é uma graça que nos dá a oportunidade de sermos transformados em pessoas melhores. Sim. E melhores para outras pessoas. Então, tudo que foi falado aqui é sobre isso e espero que você possa sentir isso dentro de você e que esse vídeo, mesmo que seja algo mais divertido, né, diferente do padrão, mas que possa tocar você no fundo do seu ser, que o Espírito Santo possa gerar essa transformação dentro de cada um de nós. Alguma coisa? Posso dar um exemplo, como a gente, que nem o Wesley falou, a gente se vê melhor, superior das pessoas que não estão nesse mesmo caminho que nós, só que temos vários e vários exemplos de pessoas que reconheceram o seu mínimo valor para Deus ser exaltado. Primeiro, como o Lua falou na parte do batismo, João Batista. João Batista era alguém muito conhecido. Chegaram a perguntar se ele não poderia ser o Messias. E ele respondeu que ele não era digno nem de desamarrar a sandália dos pés de Jesus. Então, tipo assim, algo bem, bem forte. E também em Jó. Em Jó, tipo, tem várias interpretações, mas creio que todo mundo conhece a história de Jó. Porém, na parte que ele passa pelas provações, ele não nega a Deus, porém, ele critica. Nesta parte que ele critica, logo no fim, vem a correção de Deus. Tem uns 3 capítulos de Deus corrigindo Jó. Quem é esse que obscure o meu conselho com as palavras sem conhecimento? Onde você estava quando lancei o alicerce na terra? Entre outras, tipo, Deus corrigindo muito. Eu creio que se fosse a gente levando uma correção dessa de Deus, primeiro que eu acho muito difícil a gente suportar uma prova igual de Jó. Mas se fosse a gente iria estar no chão chorando, pedindo perdão. E Jó aceitou essa correção. E Jó viu que ele não era ninguém. E no fim ele pega e reconhece, fala que conhecia Deus só de ouvir falar. Então, tipo, isso é o que a gente vive muitas vezes no meio cristão, porque se entregar de verdade para Jesus e ter um encontro verdadeiro, igual foi dito aqui, não é apenas igreja, é você conhecer realmente Jesus. Jó era um homem temente, um homem que fazia sacrifícios e buscava a Deus, e mesmo assim ele reconheceu que ele não teve um encontro real com Jesus. E ele foi ter na pior fase da vida dele. E conforme as consequências de tudo, Deus ainda recompensou ele em dobro para mostrar que ele é Deus e que ele é muito bom. Amém. É muito bom. E de tudo isso que foi falado, né? Agora eu quero falar o meu momento ali canônico da vida de um cristão, que eu creio que é na vida de todos. Quando a gente entende a morte de Cristo naquela cruz. Porque parece que no começo a gente só vê como algo superficial. A gente não tem a profundidade de que foi o sacrifício de Jesus. E teve 2 momentos na minha adolescência que me levaram a ver o quão importante foi essa morte de cruz. O primeiro foi uma música muito conhecida, eu creio que todos nós conhecemos, Vai Valer a Pena, do Livres para Adorar, que tem aquele vídeo
da ponte, que o pai sacrifica o menino, né, para salvar todas as pessoas que estavam no trem. E no filme mostra, né, que essas pessoas nem eram pessoas assim boas, não eram pessoas que valeriam o sacrifício. Mas o pai toma essa decisão de sacrificar o seu próprio filho para matar, para salvar as outras pessoas. E aí, né, claro que esse filme está fazendo uma analogia, e junto com a música vai valer a pena ali. Cara, foi a primeira vez que eu chorei vendo um vídeo. Porque sabe quando vem a compreensão, o entendimento? Cara, foi isso que Deus fez. Ele entregou o seu único filho para morrer por pessoas que não prestam. Por pessoas que não valem a pena. Por pessoas viciadas. Por pessoas arrogantes, soberbas, mentirosas. Por pessoas que cometem imoralidade sexual. Com pessoas que ofendem a Deus. O Pai entregou o seu filho para morrer por essas pessoas. Para que essas pessoas, que somos nós essas pessoas, para que essas pessoas pudessem ter a salvação. Então, isso me tocou de uma certa forma que eu comecei a entender o sacrifício de Jesus pela minha vida. Aí entra no que a gente estava falando antes. Eu entendi que eu não era ninguém, que eu não era nada e que eu não merecia esse sacrifício na minha vida. E aí a outra parte foi novamente agora o Juliano Som, que é o vocalista do Livres para Adorar. Eu nem era fã do Livres para Adorar, né? Na pregação dele, não sei se vocês já viram, tem uma pregação que ele lê o relato de um médico. Do médico explicando tudo o que Jesus sentiu naquela cruz. Cara, esse vídeo para mim me quebrou. Me quebrou de dentro para fora, dos pés à cabeça. Quando eu comecei a ouvir toda a dor, todo o sofrimento de Jesus naquela cruz, tudo que ele passou por causa dos nossos pecados, e ele não hesitou em nenhum momento. Isso tocou muito forte no meu coração, porque era para eu e você estar naquela cruz. Era para nós sofrer aquela condenação. Era para nós pagar o preço pelo nosso pecado. Mas ele se tornou maldito para que a gente pudesse se tornar filhos de Deus. E quando você entende isso na sua caminhada cristã, não tem como você viver da forma que a gente estava falando, que o Daniel estava falando. De você olhar para uma pessoa e você se sentir superior. De você não tratar ela bem. Porque quando você entende que toda vez que você peca, é você que está pregando os pregos na mão e nos pés de Jesus, você não consegue tratar mais pessoas de uma forma má, de uma forma ruim. Porque você olha para aquela pessoa e agora você não enxerga mais apenas um ser humano pecador. Você enxerga você, quando você também era uma pessoa que andava no pecado. Não que a gente não peque, mas que deixava o pecado nos escravizar. Tem alguma coisa para falar? Mano, é isso daí que você falou mesmo. A gente tem que começar a entender o real significado do que Jesus passou naquela cruz. Que foi por mim, foi por você também. Então, se eu aceito, eu vi, Jesus morreu por mim. E o quão miserável eu sou, o quanto miserável eu era. E diante de toda a ira de Deus, eu receber esse amor, eu preciso buscar levar isso para as outras pessoas. Levar o evangelho para as pessoas no mundo, para que elas possam reconhecer esse amor, reconhecer essa graça que foi derramada sobre nós, que elas também possam conhecer a verdade de Jesus, o sacrifício dele, para que elas também possam ser salvas. Seja ser egoísmo da minha parte, eu aceitar esse sacrifício, saber, Jesus é bom, e eu guardar isso para mim. Não compartilhar com o próximo, não levar essa palavra às outras pessoas, não levar o sacrifício de Jesus para outras pessoas. Eu vejo como egoísmo a gente não pregar o evangelho para outras pessoas, principalmente as que estão de fora. E o meu pastor, ele sempre fala, né, que tá escrito na Bíblia, eu não vou me recordar, mas a gente sempre tem que ter um amigo do lado. Por acaso o Wesley tropeçar, o Lua levanta ele. Se o Lua tropeçar, eu levanto ele. E assim por diante. E, assim, a gente tem situações da vida que a nossa cruz tá pesada. Cada um tem a sua cruz para carregar. Mas agora imagina,
a dor, o peso de Jesus, carregar o pecado da humanidade inteira, E como o Wesley falou, ele veio para tirar a gente da imundície. Tipo, eu sou exemplo vivo disso. Fiquei 6 anos afastado e não vou conseguir falar. Não tem problema não, pô. Não dá. Eu vou pôr essa parte. É isso aí. É isso aí que Deus faz na vida de uma pessoa que teve um encontro com a graça. Pode continuar aí, Daniel. Primeiramente, eu cresci no berço evangélico. Me desviei, fiquei 6 anos longe da presença. 6 anos perdido nas drogas, nos vícios, prostituição, em tudo que vocês imaginar. E quando eu tive realmente um encontro com Deus, eu não simplesmente voltei para a igreja, mas eu renunciei e vi tudo que Deus fez para mim. E durante esses 6 anos, eu fiquei 6 anos com depressão, sem ter ninguém. E eu sempre falei com Deus, mas eu sentia que ele já não me ouvia mais. Por quê? Porque eu não estava fazendo as atitudes certas. E quando eu voltei para Cristo, eu reencontrei pessoas, tipo os dois que nunca estiveram distante de mim, só que não convinha atitudes com atitudes, entendeu? Certas atitudes minhas. E quando eu voltei para a igreja, Deus me mostrou da onde ele me tirou. Tanto que no primeiro culto que eu fui, o pastor virou para mim e falou que Deus estava chamando eu para um ministério de novo, para mim voltar a tocar, e que ele tinha um plano na minha vida. E depois disso eu comecei a ver quão insignificante eu era. Vi que todo o processo que eu passei tinha um propósito, que era realmente ter um encontro de verdade com Deus. E a gente dá valor, sabe, nas pessoas que a gente tem do nosso lado, dá valor no amor de cada um, e dá valor principalmente na nossa família e no Senhor, que Ele nunca nos abandona. Recentemente, eu fui em 3 médicos diferentes, e contando o meu histórico, os médicos virou para mim, os 3 falaram a mesma coisa, e um era de fora de Porto, fui para São Carlos. Eles falaram, você tem que agradecer muito a Deus, porque pelo seu histórico tem gente com metade das coisas que você fez, que estava ou na UTI ou em estado terminal, e você não tem nenhuma sequela. E eu tive suspeita de câncer, eu comentei com meu primo, só não tinha comentado com ninguém, e ele falou, não, vamos orar que vai dar tudo certo. E não era nada. Eu tive muitas oscilações na minha saúde. O meu coração, o médico falou que era quase 100% que ia estar com sequela por conta dos meus abusos. Fiz o exame de coração e o médico falou, por incrível que pareça, não tem nada. Seu coração tá novo. E tipo, é algo muito, muito forte, né? Glória a Deus. Isso aí. É por momentos assim que vale a pena ser cristão. Porque não quer dizer que tudo vai ser fácil, que tudo vai virar 1000 maravilhas, mas eu sempre foco em falar na promessa. Porque Jesus, ele não prometeu um carro, Numa casa. não prometeu que você seria rico, mas algo ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E isso eu acho que é o mais importante. Porque hoje a gente pode sofrer, mas um dia a gente sabe que esse sofrimento cessará, terá um fim, porque ele vai voltar. E quando ele voltar, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Quero agradecer ao Luan pela participação, ele já deu resiliência. Quanto tempo vocês não viram a gente junto gravando? É verdade. Quem é das antigas aí vai lembrar uns vídeos que a gente tinha junto. A gente gravava junto sempre. A gente apagou
por questão de qualidade, idade e etc. E o Daniel aí, que sempre esteve conosco e que essa pessoa incrível aí e que tem esse testemunho que pode tocar você, que toca a gente para ver o quão maravilhoso Deus é. E é através de histórias assim que a gente sente o amor de Deus novamente. É isso, galera, e até a próxima. Fica com Deus, gente. Tamo junto.